Shalom, a paz do Senhor a todos os irmãos que nos acompanham neste momento. Obrigado por estarem do outro lado. Demos graças a Deus por este dia e também agradecer ao grupo Nova Aliança que nos convidou para trazer uma mensagem para a edificação do corpo de Cristo. Eu sou vosso irmão Garcia Castelo. Convido-vos a abrir a Bíblia em Gálatas capítulo número 5, no versículo 16, que está assim escrito: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Palavra do Senhor. Oremos. Pai, em nome de Jesus, entregamos este momento em Tuas mãos. Fale para nós, edifique vidas, restaure vidas pelo poder da Tua palavra. E qualquer contrariedade ao nome de Jesus Cristo, nos levamos cativo à obediência de Cristo. Faça com que este vídeo, esta mensagem, alcance homens e alcance mulheres para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, hoje estamos a abordar sobre o tema como andar com Deus nos dias de hoje. Desde a queda do homem, depois da queda do homem, o mundo corrompeu-se. O mundo passou a viver momentos terríveis. O mundo passou a viver aflições. O homem passou a viver com muitas dificuldades. O homem passou a sofrer. A maldade entrou na terra. A humanidade foi corrompida pelas forças do mal. Mas ainda assim existe um povo que Deus escolheu, que está na terra em peregrinação para um dia ir ao encontro do noivo. Este corpo somos nós, a igreja. Este povo somos nós, a igreja, o corpo de Cristo, que estamos na terra em peregrinação para um dia ir ao encontro do noivo. E a grande pergunta que surge diante de todos os problemas que a igreja ou os cristãos vivem na terra, diante das aflições, das perseguições, das batalhas, das lutas, diante de doenças, diante de inúmeros problemas, a grande questão que se coloca é como andar com Deus neste mundo, como viver com Deus nesta terra, como manter-se em Deus nesta terra, num mundo corrupto, num mundo cheio de pecado, num mundo cheio de maldade, num mundo cheio de problemas, num mundo de inúmeras dificuldades. Como o cristão poderá sobreviver? Se voltarmos na Bíblia, iremos encontrar que vários foram homens que andaram com Deus, ainda num momento que o mundo já estava mal. Noé andou com Deus numa época em que os homens não queriam ouvir falar da palavra de Deus. Como Noé andou com Deus, como Noé e a sua família foi salva num tempo em que o mundo estava andando em contramão da palavra de Deus. Inúmeros homens andaram com Deus nesta terra e venceram. E nós também podemos andar com Deus nos dias de hoje. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Isto faz toda a diferença. Daí que existem alguns princípios, existem algumas regras, existe algum método, existe um caminho que nós devemos seguir enquanto estivemos na terra para vivermos uma vida de paz, uma vida de plena satisfação em Deus. E em alguns minutos gostaríamos de trazer algumas chaves, algumas direções para andarmos em espírito, ou para andarmos com Deus, para não andarmos segundo as coisas do mundo, para não andarmos segundo o fenômeno da humanidade. A primeira chave para andar com Deus, ou para andar em espírito, é a vigilância. Mateus capítulo número 26, versículo 41, Jesus vai interpelar os discípulos sobre a vigilância. Jesus vai dizer: vigiai e orai para não cair em tentação. E mais para frente o apóstolo Pedro vem dizer a mesma coisa: sede sóbrios e vigilantes. Entenda uma coisa: o homem que vigia é um homem prudente. O homem que vigia não se deixa desfalecer. O homem que vigia não cai facilmente. O homem que vigia é um homem que vê além das realidades. O homem que vigia está atento à voz de Deus, está atento a entender o tempo. Querido irmão, no tempo em que vivemos, não sejamos como as mulheres insensatas, as virgens insensatas, sejamos prudentes. Saiba que a qualquer momento Jesus virá.
Por isso, vigie, permaneça, ser firme na convicção da palavra que você recebeu da parte de Deus. Temos também a oração. Mantenha a tua vida constante em oração. Permaneça na vida de oração. A Bíblia nos mostra que a oração é o único caminho que nós temos para sobreviver aqui na terra. Todos os homens venceram, andaram com Deus, venceram batalhas, venceram dificuldades, ultrapassaram barreiras por causa da vida de oração. Querido, a oração não te dará tudo aquilo que você quer, mas a oração fará com que você seja a quem Deus quer. A oração não trará os teus desejos, mas sim fará com que você seja quem Deus quer que tu sejas. Tenha uma vida de comunhão com o Espírito. A palavra de Deus nos interpela de não se embriagar com vinho, mas sim de ser cheio do Espírito. Querido irmão, nós vivemos na terra e dependemos do céu. Vivemos na terra e dependemos de Deus. Deus é Espírito. Para orar, para permanecer, para vigiar, para andar com Deus, para ter uma vida poderosa, devemos estar constantemente cheio do Espírito. E a palavra nos declara que sobre a vossa cabeça não falte azeite constantemente. Em Eclesiastes capítulo 9, versículo 8. Querido irmão, a presença de Deus é tudo que nós precisamos para vencer astúcias nesta terra. Sem a presença de Deus, o homem não consegue fazer nada. Sem o Espírito de Deus, nós não poderemos ir a lugar nenhum. A prática da palavra de Deus. O homem que ouve a palavra e não pratica, Jesus chamou de insensato, porque qualquer ventania que vier sobre a sua casa irá cair. Qualquer ventania, qualquer tempestade que se levantar, qualquer crise, qualquer vento, ele é fácil a ser corrupto, ele vai seguir. Querido irmão, a palavra de tudo que Deus tinha para nos dar está na palavra de Deus. Pratique a palavra, não se limita a ser um ouvinte, não se limite a ser alguém que aprecia a palavra, mas pratique a palavra, viva a palavra e verás que a tua caminhada na terra terás batalhas e sobre essas batalhas serás um vencedor. Terás batalhas e sobre essas batalhas será um vencedor. O temor do Senhor, a integridade, a santidade. Querido irmão, estamos a viver numa época onde a sedução está a perseguir a igreja. Os cristãos estão a ser perseguidos de várias formas, mas guarde aquilo que você recebeu de Deus. Não se venda, não se corrompa, não se deixa levar, não abra mão por causa das coisas do mundo. Ande na integridade, no temor do Senhor, e o Senhor certamente irá se manifestar em tua vida. A sabedoria, o entendimento. O rei Salomão, quando subiu no reinado, estava a orar, pediu que o Senhor lhe concedesse um coração entendido para poder discernir as coisas. O homem sábio consegue entender muitas coisas. O homem sábio tem vantagem, domínio sobre muitas coisas, ainda que tiver armadilhas, por causa da sabedoria que vem do alto. Ele consegue ultrapassar tudo. E para concluir, a fé. Sem a fé é impossível de agradar a Deus. E pela fé nós entendemos que tudo que existe foi feito pela palavra de Deus e nada que existe passou a existir sem a palavra de Deus. E a vitória que vence o mundo é a fé. Querido irmão, creia na palavra de Deus. Não creia nas coisas do mundo. Não creia nas promessas humanas. Creia plenamente na palavra de Deus. Deposite a sua confiança em Deus. Ainda que o mundo estiver em crises, ainda que o mundo estiver em muitos problemas, certamente o Senhor não irá o abandonar. O Senhor não irá o abandonar, porque a fé te leva muito mais próximo de Deus. A fé te faz entender o tempo. A fé te faz entender que Deus está acima de todas as coisas. Se você tiver a passar momentos difíceis, se você tiver a passar dificuldades, ou se você abandonou o caminho de Cristo, este é o tempo de voltar aos pés do Senhor. Se você se vendeu, se corrompeu por causa da falta, da pobreza, desespero, querido irmão, querida irmã, ainda é esperança. Volte para Deus, porque para Deus nada é impossível. Arrependa-te, corra para Cristo, porque Jesus está a voltar. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Amém.